Thaís, eu quero que você observe o seguinte. Dentro dessa questão, eu vou fazer muitos comentários, mas todos os comentários, quase todos os comentários, vão ser a título de curiosidade. O que a gente vai focar nessa questão é a regência verbal. Você lembra o que é regência verbal? Regência verbal é para a gente saber se um determinado verbo, aquele que a gente coloca no passado, no presente ou no futuro, regência verbal é para saber se o verbo, se ele pede, se ele precisa ou não de uma preposição. Você lembra a diferença entre preposição, conjunção e artigo? Se não, você tem que voltar lá no vídeo anterior. Então, recapitulando, a questão é para focar em regência verbal. Todos os outros comentários você pode anotar que vai acrescentar muito ao seu conhecimento lá para o futuro. Então vamos relembrar o item A? As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e as verduras. Parece que está normal, por quê? Porque nós fomos acostumados a falar errado. Mas quem é o verbo aqui? Quem é que dá para colocar no passado, no presente ou no futuro? As crianças? Obviamente, não, é o preferem. Preferiam, preferem ou preferirão. Só que o verbo preferir, ele tem um detalhe. Ele não aceita alguns complementos, por exemplo, que, do que, mais, antes, muito mais. Fica sem sentido. Prefere que, prefere do que, prefere mais. Não, quem prefere, prefere. Preferir já indica que o mais já está embutido no sentido da palavra. Aí eu prefiro arroz e feijão. Eu prefiro mais arroz e feijão. É chover no molhado, é repetir, é dizer a mesma coisa. É como dizer subir para cima e descer para baixo. Quando a gente fala o verbo preferir, significa o seguinte, que quem prefere uma coisa a outra. Então, fica fácil, porque a frase diz que as crianças, obviamente, preferem mais. E eu acabei de falar para você que o verbo preferir não aceita mais, prefere mais. É igual chover no molhado, subir para cima. Então, nós já sabemos que o item A está errado. Então, aqui está pedindo assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo, ou seja, está correta de acordo com a norma culta. Então, nós não podemos marcar a letra A. Agora, vamos fazer a letra B. A letra B é a seguinte: assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um home theater. Vamos procurar primeiro, dentro dessa frase, qual é o verbo? Lembrando que nós estamos procurando a regência verbal que está correta. Tem 5 alternativas. 4 alternativas estão incorretas. Se o enunciado está pedindo a regência verbal correta, nós precisamos entender de verbo e de preposição. Então, é básico. Se você não sabe o que é verbo, você não consegue fazer essa questão. Assinale a alternativa em que a regência verbal já está falando, está de acordo com a norma culta. Não tem como fazer essa questão se você não sabe o que é um verbo. Por quê? Porque regência verbal é saber que um verbo pede uma preposição e outro verbo pede outro tipo de preposição, a depender do sentido da palavra. Então, dentro da frase assista uma TV de LCD, nós já percebemos que a frase já começa com o verbo assista. Então, nós precisamos analisar o verbo assistir. E aí você precisa, não tem como a gente precisa de um professor, porque a gente não para filosofar a respeito de cada verbo, a respeito da função de cada palavra que sai da nossa boca. Então, glória a Deus pelos professores,
por alguém que estudou primeiro e que parou para pensar na utilidade, na posição, na função de cada palavra. Por quê? Porque só o verbo assistir, ele tem 4 sentidos diferentes. Por exemplo, existe assistir no sentido de ver. Lembrando que no item A nós estávamos estudando o verbo preferir, agora é o assistir. Tem assistir no sentido de ver. Existe assistir no sentido de dar assistência. O médico assistiu o enfermo, ou seja, o médico prestou assistência a uma determinada pessoa. Parece inacreditável, mas o verbo assistir, ele também tem o sentido de morar. Onde você mora? Eu assisto em Vila Velha. Não é do nosso cotidiano, mas também tem esse sentido. E também tem o sentido de ser da competência de uma determinada pessoa. Por exemplo, professor, resolve essa questão de matemática para a gente? E o professor responde, resolução de matemática não me assiste. Ou seja, resolução de matemática não é da minha competência. Então, só o verbo assistir, ele vai ter 4 regras diferentes para saber qual é a preposição que vem com ele. Mas, para você saber a preposição que vai estar ligada a ele, você precisa entender que cada vez que o sentido da palavra muda, a regra muda. Não é tão difícil assim quanto parece. Você não precisa ser escravo das regras, porque senão a gente para até de conversar com medo de errar. Na hora de conversar, você vai ser compreendido, mas nós estamos falando sobre uma perspectiva de quem vai fazer uma prova de concurso e pretende ser funcionário da Petrobras. E aí nós precisamos entender o seguinte, que o verbo assistir, no sentido de ver, nesse caso, o verbo, ele pede uma preposição. Ai, Gueninha, você falou tanto em verbo que eu já sei o que é verbo, mas eu não lembro o que é uma preposição. Volta no vídeo anterior e aí você vai ter que anotar qual é a diferença entre preposição, lembra que eu dei um exemplo de um bolo? A diferença entre preposição, conjunção, artigo, eu falei sobre artigo definido, artigo indefinido, e geralmente são palavras mais curtas, geralmente, não é exclusivamente. Então você tem que ser capaz de identificar o que é um verbo e o que é uma preposição. Por que eu meti conjunção e artigo no meio? Porque são palavras que você pode confundir com preposição. Então, para fazer essa questão, você tem que saber pelo menos essas 4 classes gramaticais: verbo, preposição, conjunção e artigo. Mas voltando ao verbo assistir, no sentido de ver, nesse caso, o verbo pede a preposição a, porque quem assiste algo, assiste a alguma coisa. O a é a preposição. Você faz a frase, quem assiste algo, assiste a alguma coisa. Assistir é um verbo transitivo direto. Ai, Gueninha, pelo amor de Deus, é muita coisa. Eu só vou falando, mas o seu compromisso agora não é necessariamente em saber o que é um verbo transitivo, intransitivo, direto ou indireto. Nós vamos nos aprofundar nisso mais adiante. Mas, digamos que você é aquele aluno que está muito sedento por conhecimento e não está afim de deixar isso para depois. Verbo transitivo indireto é aquele que ele precisa de um objeto direto para complementar o seu sentido. É um verbo que sem o complemento, a frase fica solta. Parece que a pessoa não terminou de passar a informação. Vamos ver então coisas que nós falamos errado
e que nós nem percebemos, nem dói no ouvido. Por quê? Porque falar fora das normas gramaticais se tornou o modelo brasileiro. O português do Brasil, ele não obedece necessariamente às regras gramaticais. Ele tem, digamos que ele tem uma gramática independente. Uma gramática informal e uma gramática formal. Nós estamos estudando a gramática formal, aquela que é cobrada nos concursos. Então, quando é que a gente fala isso errado, o verbo assistir? Quando a gente fala assim, por exemplo, você assistiu o jogo ontem? O que a gente viu? O verbo assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, você assistiu o jogo ontem? O jogo, não. Você assistiu ao jogo. Porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Guininha, mas aqui tem ao jogo. Não é nem a, nem o, é ao. Isso se chama uma contração. O que quer dizer? O ao aqui, ele é uma preposição. Só que são duas vogais seguidas. O jogo é o artigo, é um jogo específico, o jogo tal do time tal. Então, a gente faz uma contração, a gente junta a preposição do verbo transitivo direto, aliás, indireto, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. E essa alguma coisa é o quê? O jogo. Então, o a da preposição mais o do artigo fica: você assistiu ao jogo ontem? Essa é a forma correta. A forma errada é: você assistiu o jogo ontem? Não. Então, quando o verbo assistir for no sentido de ver algo, ele pede uma preposição, a preposição a. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Transitivo porque ele pede complemento e ele precisa de algo para se ligar ao termo seguinte, o que torna a ligação entre eles indireta. Ou seja, existe uma pequena barreirinha entre eles, que é a preposição a. Não se preocupe com todas essas explicações agora, Thaís. Agora a gente só precisa prestar atenção na regência verbal. Esse verbo pede tal preposição. Tudo que eu falar além disso é uma especulação, uma preparação para conteúdos que nós vamos trabalhar no futuro. Agora vamos ver o verbo assistir no sentido de ajudar, de dar assistência. Ele muda bastante. Por quê? Agora ele é um verbo transitivo, por quê? Porque ele pede complemento, só que ele é um complemento que ele é ligado diretamente. É usado sem preposição. Antes era com preposição. Quem assiste, no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Mas quem dá assistência ajuda alguém. Não precisa ajudar a alguém. Quem ajuda ou dá assistência assiste alguém ou ajuda alguém, não é ajuda a alguém. Ou seja, o verbo assistir, no sentido de dar assistência a alguém, é um verbo transitivo, porque ele pede um complemento para a palavra ter sentido. É um verbo transitivo direto, ele se liga à próxima palavra diretamente, ele é usado sem preposição. Exemplo, o médico assistiu o jovem enfermo. Ah, Gueninha, mas tem o jovem. Esse o não é preposição? Não, é um artigo. Lembra, eu falei sobre artigo definido e artigo indefinido? O jovem, um jovem. É um artigo que vai definir se é um jovem específico ou um jovem qualquer. É por isso que não tem como saber estudar regência verbal sem saber o que é um verbo, uma preposição, uma conjunção e um artigo. Para estudar esse conteúdo, esses 4 termos precisam ser do nosso conhecimento. O verbo assistir
ele vai longe, ele ainda tem o sentido de morar. Fulano, onde você mora? Eu assisto em Vila Velha. Então, quem mora, mora em algum lugar. Então, quando eu pergunto, fulano, onde você mora? A pessoa responde, eu assisto em Vila Velha. Você talvez possa pensar assim, mas cabe um na também, que é a contração de em mais a, vai dar um na. Guininha, estaria certo? Não. Lembra que regência verbal é saber se o verbo pede ou não uma determinada preposição? Isso é regência verbal. Mas, se eu falasse assim, eu assisto na Vila Velha, esse na seria a contração do em mais a. A aqui não seria preposição, seria um artigo definido. Então, quem mora, mora em algum lugar. Então, quem assiste, no sentido de morar, eu assisto em Vila Velha, eu assisto em São Paulo, eu assisto em Brasília. Você não vai falar eu assisto na Brasília, eu assisto no São Paulo. Eu assisto em São Paulo, eu assisto em Brasília. E tem o assistir no sentido de ser da competência. Professor, resolve essa questão de matemática para a gente? Pessoal, resolução de matemática não me assiste. Por que aqui a gente coloca o me, não me assiste? Quando é da competência, significa resolução de matemática não me compete. Ou seja, não é da minha responsabilidade, não me compete realizar essa função. Então, lembra que nós fizemos a questão, o item A, sobre as crianças, obviamente, preferem mais, não existe preferir mais. Então, nós já sabemos que a letra E é errada. E a letra B? A letra B é errada também, porque aqui fala, assista uma TV. Esse assista é no sentido de ver, de observar. Então, quem assiste, assiste a uma TV. A questão que eu ditei foi, assista uma TV. Não, quem assiste, não assiste uma, assiste a uma TV. Então, a letra B também está errada, porque o correto seria, assista a uma TV de LCD. Então, a letra A e B estão erradas. Vamos agora para a letra C? A letra C é a seguinte. O hóquei Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Então, o enunciado é, nós vamos assinalar a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. A gente tem que ficar sempre voltando lá, porque senão a gente esquece que nós estamos analisando a regência verbal apenas. Os outros comentários são a título de enriquecimento. Nós podemos observar que o verbo visar, lembra que não tem como analisar essa questão se você não sabe o que é um verbo. Mas eu suponho que você já saiba, Thaís. Então, visar, ele não tem um único sentido. Visar pode ser no sentido de objetivar, de almejar. É um verbo que ele pede um complemento, porque quem objetiva algo. Quem almeja, almeja algo. Então, ele precisa de um complemento, ele precisa transitar, ele precisa continuar. E quem objetiva a alguma coisa. Quem almeja a alguma coisa. Então, ele pede a preposição a. Então, se ele pede a preposição a, ele precisa de um complemento e o fato de haver uma preposição significa que ele não se liga ao complemento diretamente. Existe uma barreirinha. Existe algo entre eles, que é a preposição a, por isso nós chamamos de indireto. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas é a forma mais clara que eu consigo me comunicar com você. Vou te dar um exemplo. Eu vou me matricular no curso visando, o que você acha? Visando um futuro melhor ou visando a um futuro melhor?
O que eu falei? Quem objetiva, objetiva a algo. Quem almeja, almeja a algo. Então, se eu vou me matricular no curso, é visando, no sentido de objetivar, de almejar, visando a um futuro melhor. Eu e você vamos ficar muito mais craques nisso no futuro. Não fica pensando que eu sou a sabichona. Eu só estudei, eu só tive mais tempo para sentar e estudar. Eu não sou mais inteligente do que você. Isso para mim foi difícil sentar, assistir aula, pensar, refletir, pausar vídeo, acho que umas 50 vezes para conseguir estar passando isso para você da melhor maneira que eu consigo. Então, o fato de eu estar te explicando não significa que você tem que parar e vai confiar só em mim e você não vai estudar, não vai acessar a plataforma do curso que você adquiriu. Não, eu estudei antes, eu não sou professora de português, eu apenas sentei e me debrucei num conteúdo. Estou gravando o áudio, fazendo um vídeo para uma amiga, enquanto meu gato, meu cachorro estão correndo atrás de uma barata. Então, me dá um desconto, por favor, porque eu estou fazendo o meu melhor. Mas voltando à questão C, fala: o jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Lembra que eu falei que visando no sentido de almejar, no sentido de objetivar, ele pede uma preposição? Quem almeja, almeja a alguma coisa. Quem objetiva, objetiva a alguma coisa. Então, eu já estou dando a resposta. Então, o que o jockey aqui ele está almejando? Ele está aqui na questão C, do jeito que eu ditei no início, ele foi para a Inglaterra visando títulos e euros, mas esse não é o correto. Ele foi visando a títulos e a euros. Essa é a norma culta. E eu tô falando, tossindo e engasgando com o spray que eu bati aqui para matar barata, só para me explicar porque minha voz pode falhar. E a título de curiosidade, não adianta você só dizer foi visando a títulos e euros. Não, tem que ter as duas preposições. Foi visando a títulos e a euros. Tem que repetir a preposição a, e isso se chama paralelismo, mas não é parte do nosso conteúdo. Nós estamos estudando regência verbal e isso é a título de enriquecimento. Então, nós já vimos que a opção A, B e C estão erradas. Nos restam duas alternativas. E eu bati tanto baigão e até agora essa barata não apareceu e o cachorro e o gato estão desesperados. Eu tô até com medo do que é que vai sair dali daquele canto. Mas vamos para a letra D, que diz assim: construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Lembrando que esse implica, ele tem o sentido de acarretar. Vamos tentar substituir para ver se cabe? Construir impérios a partir do nada acarreta inovação e paixão pelo risco. Vamos analisar se está correto? Então, se nós estamos analisando regência verbal, nós precisamos saber o que é um verbo. Fica impossível, né? Eu sou até repetitiva, mas é pelo excesso de zelo. Então, se nós estamos falando sobre uma frase que contém o verbo implicar, construir impérios a partir do nada implica. Então, vamos ver o verbo implicar. Quantos sentidos tem o verbo implicar? Ele pode ser no sentido de acarretar. Ou seja, ele vai ter uma situação e ele vai acarretar numa consequência. O verbo implicar pode ter esse sentido. Mas ele pode ter outro sentido. Ele pode ter o sentido de aborrecer. Fulano está implicando comigo. Então, quem implica, implica com alguém. E o verbo implicar não tem só o sentido de aborrecer, mas ele tem o sentido que é um sentido diferenciado. Não chega a ser aborrecer, mas o sentido de envolver.
Guininha, o sentido de aborrecer e de envolver me parece a mesma coisa, mas eu vou te provar que não é. Eu posso falar, fulano implicou comigo. Ou eu posso dizer assim, seu cunhado implicou em uma situação desonesta. Esse cunhado aqui, ele foi por livre e espontânea vontade e se envolveu numa situação desonesta. Mas no sentido de implicar, a outra pessoa exerceu sobre mim algo que eu não queria, era implicância. Então, o implicar no sentido de aborrecer, ele tem uma regra. E o implicar no sentido de envolver-se em algo tem outra regra. Então, de acordo com o sentido do verbo implicar, vamos ver se ele pede preposição ou não? O verbo implicar no sentido de acarretar, muitas vezes ele é usado com preposição em, no, na, que são contrações, mas é errado. Usar o verbo implicar no sentido de acarretar e colocar uma preposição ou contração de preposição mais artigo é errado. Vou te dar um exemplo. O novo pacote econômico implicará no aumento dos preços. Implicará no. Tá certo isso? Não. O que eu falei? O verbo implicar no sentido de acarretar, quando você coloca a preposição em, no ou na, é errado. O novo pacote econômico implicará no aumento dos preços é falar o português de uma forma errada. A forma correta é o novo pacote econômico implicará aumento dos preços. Não tem a necessidade do no, que é a contração do em mais o. Isso é só uma preparação para você sentar e fazer um cursinho e perceber que o buraco é mais embaixo, que nós estamos muito enferrujadas. Mas e se o verbo implicar for no sentido de aborrecer? Qual é a regra? Quem aborrece, quem implica no sentido de aborrecer, implica com alguém. Esse verbo, ele pede um complemento para dar um sentido à frase, então ele precisa complementar, ou seja, ele precisa transitar. E ele precisa de preposição, porque implicar no sentido de aborrecer é quem implica, implica com outra pessoa, implica com alguém. Esse com é a preposição. Então, nós percebemos que no sentido de acarretar, não precisa de preposição. No sentido de aborrecer, precisa. E o verbo implicar no sentido de envolver-se em algo, qual é a regra? Implicar no sentido de envolver é quem se envolve em alguma coisa. Ou seja, seu cunhado implicou em uma situação desonesta, implicou em. Então, vamos recordar que eu falo tanto que a gente nem lembra mais qual que é o item D. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Implica inovação, ou seja, aqui não tem preposição. Será que esse item está certo ou errado? O que foi que eu acabei de falar? Implicar no sentido de acarretar, que é o sentido que deu aqui na frase, construir impérios a partir do nada, implica inovação, ou seja, acarreta inovação. O verbo implicar no sentido de acarretar, ele não necessita de preposição. E se você colocar, está errado. É o que eu falei sobre o pacote econômico. O novo pacote econômico implicará no aumento dos preços? Errado. O novo pacote econômico implicará aumento dos preços. Assim como implica inovação, ou seja, acarreta inovação. Você faz a substituição. Quando couber a palavra acarreta, não precisa de preposição. Então, concluindo a frase, construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Este item está correto. Mesmo nós sabendo
nós já temos do conhecimento que esse item está correto, nós vamos continuar e descobrir por que é que a letra E está errada.